Opa, estão me ouvindo, gente? Sim, perfeitamente. Aqui, escuto. Não, tá todo mundo aqui? Então, hoje a gente está com um coro mais baixo, porque o trânsito em Belo Horizonte está bem ruim, mas o pessoal deve vir chegando à medida que a gente for conversando. Se você quiser esperar uns 5 minutinhos, ou se quiser começar de uma vez, fica a seu critério, tá bem? Certo. Onde que vocês estão aí, Arthur? Você era de BH, não era? Você morava aqui. Sim, sim. Estamos no alto da Afonso Pena, na frente do Tribunal de Justiça. Tem um coworking aí, não é? O Tinha o coworking aqui que ficava, acho, no 7º andar, né? Ele não está espaço, mais espaço funcionando. 7. Esse espaço aqui é do Hospital Evangélico, especificamente da unidade de oftalmologia. Esse grupo aqui foi formado pelo Dr. João Neves, que é o responsável pela oftalmologia do Hospital Evangélico, com o intuito de formar novas lideranças na área da saúde. E a gente utiliza o espaço dele para poder fazer nossas reuniões e nossas atividades. Vocês são todos estudantes de medicina? Alguns estudantes de medicina e alguns médicos já formados recentemente. É? No total, nós somos aproximadamente 15 pessoas. E de quais faculdades? Todos de Belo Horizonte? A gente vai fazer uma breve apresentação, uma rodada, para você conhecer um pouquinho melhor a gente. E aí você vai ver. Mas não somos todos da mesma faculdade, temos pessoas de diferentes universidades, formados em lugares diferentes. E se o André... Pessoas de universidades, cidades. Universidades, cidades diferentes, inclusive. E aí, se o André quiser puxar, ele fala um pouquinho sobre quem ele é e a gente faz uma breve rodada de apresentações. Claro. Bom, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Show. Então, meu nome é André Chabu, sou acadêmico de medicina do 6º período da Universidade Federal de Ouro Preto, mas sou daqui de BH. E aqui dentro do Grupo Virtu, né, eu ajudo em alguns projetos, como por exemplo a HBS, que é um projeto aí de empreendedorismo, né, fomentar o empreendedorismo principalmente dentro da área da medicina. E também tem uma startup na área da saúde, uma health tech, que busca solucionar, né, reduzir o número de erros durante a passagem de plantão. Muito bom, legal. Yuri, tá me ouvindo? Tá ligado? Microfone? Sim, sim. Então, beleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença. Estou muito animado para a nossa conversa aqui. Meu nome é Breno Brandão, eu sou estudante de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu estou no 6º período, mas além da medicina, eu me interesso muito por temas como gestão, empreendedorismo. E hoje eu estou na parte comercial do Health Business Summit, junto com o André. E eu também estou desenvolvendo uma plataforma de benefícios do segmento fitness voltado para estudantes universitários. Muito legal. Também me escuta aqui, doutor? Sim. Beleza. Meu nome é Arthur Veríssimo, sou acadêmico do 5º período de medicina da UFMG e eu tenho alguns projetos aqui no grupo. Eu estou como diretor de atividades, então sou responsável por fazer os convites aos palestrantes e desde já agradeço bastante sua disposição e seu interesse em participar com a gente. É realmente muito importante para o nosso propósito aqui como grupo. E fora daqui, eu desenvolvo alguns outros projetos, por exemplo, eu participo de um projeto de pesquisa na UFMG voltado para a regeneração de neurônios do sistema nervoso central, e também algumas outras atividades acadêmicas. E aqui eu, junto com o André, junto com alguns outros acadêmicos, ajudamos a reduzir a fila da oftalmologia no SUS, durante vários sábados e domingos em eventos de mutirão. Qual que é o grupo de pesquisa que você participa, Arthur? Eu participo do grupo de pesquisa do Ribas Team, do Vinícius Ribas, do ICB. É no ICB. Isso, pesquisa ICB. bancada. Legal. Qual departamento lá? A gente está no departamento de morfologia. Morfologia, ótimo. Boa noite, Yuri. Meu nome é Luísa. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou líder do Grupo Virtu, estou aí desde o início. Já participei de diversos projetos aí dentro. Hoje estou mais na parte administrativa, não estou tão ativa em projeto específico do grupo, porém, justamente pelo estudo da residência, que está apertando agora no finalzinho,
mas é sempre bom termos convidados de grande importância como você aqui hoje. Não, obrigado. Mais alguém aí, galera? Posso te apresentar? Pode falar, Matheus. Beleza. Fala, Yuri. Bom demais. Não sei se vai lembrar de mim. A gente já se conhece do evento de inovação da UFMG em 2019, eu acho. Sim, Aí, tava lá. Aí ainda estou nas áreas aí da parada, né? Então, hoje eu tenho essa startupzinha, cara, de plantões. Ela faz alocação automática de candidatos. Bom, naquela época lá, cara, foi o começo de tudo, eu acho, do ecossistema de inovação que contaminou a faculdade de medicina, né? Eu lembro que você fez, era o primeiro, inclusive, o primeiro evento de inovação que chamava, e depois daquilo começou a surgir várias coisas, mas aquele foi o primeiro mesmo. E aí a gente vê hoje em dia várias iniciativas, naquela época nem tinha Virtu. Bom, então esse é o nosso grupo, aí toda semana a gente reúne para trocar uma ideia e tal, e vai aparecendo cada vez mais. Mas aquele grupo ali que você juntou é uma galera que eu vejo em todos os eventos as mesmas pessoas. Por exemplo, a galera da Federal, das Ciências Médicas, que juntou ali uma vez, se repetem em todos os eventos. Mas é isso aí, bom te ver de novo. Nós somos lobos solitários. Os médicos empreendedores são os que geralmente não tem muito amigo, que fica falando, são os que compram Bitcoin e o povo fica achando que é tudo doido, que estão em bolha, né? Mas são as figurinhas repetidas, mas que vocês vão ver que vocês estão fazendo uma escolha muito assertiva, tá? E eu espero que às vezes eu possa até meio, não sei, me colocar como se fosse uma pessoa bem-sucedida, né? Pode parecer meio prepotente, mas eu acredito que para a minha idade, para a velocidade que as coisas aconteceram, poucas pessoas conseguiram fazer o que eu fiz até hoje. E eu acredito que isso tenha sido decorrente da minha formação mais de gestão e de empreendedorismo. Espero que vocês também consigam e sejam felizes no que vocês estão escolhendo, né? Fazendo e trabalhando com o que vocês gostam. E ter iniciativas assim é muito feliz. Te ver aqui foi muito bom e saber que aquele esforço para fazer aquela semana de empreendedorismo, aquele hackathon, que tanto de tempo deu trabalho para caramba para fazer e que pouca gente valorizou, surtiu frutos e é uma bola de neve mesmo. É uma pessoa contaminando a outra e a gente crescendo o ecossistema. Fera. Mas finaliza sua apresentação aí, Vinícius. Falta só você. Boa noite, Yuri. Boa noite. Muito interessado em ouvir sua trajetória. Então, eu sou o Vinícius, da Faculdade de Ciências Médicas, estou no segundo período só, mas já estou participando aqui no Grupo Virtu como ouvinte, e também participo no projeto liderado pelo Arthur, de mutirão de oftalmologia. E é isso. Manda aí. Boa noite, Yuri. Meu nome é Pedro, eu cheguei um pouquinho depois aqui, o trânsito estava apertado. Estou no quarto período de medicina da faculdade UniBH. Sou o diretor da parte educacional do Health Business Summit, que tem um pessoal aqui trabalhando junto, e eu desenvolvo uma startup de inteligência artificial voltada para a área diagnóstica. Nossa, legal. Muito bom. Você está desenvolvendo como? É Pedro o nome? Isso, Pedro. Então, como Yuri, você está fazendo isso? O que a gente faz? Hoje somos 4 sócios, um dev, um contador e mais um da área médica junto comigo. Basicamente, o que a nossa inteligência artificial faz é pegar qualquer documento médico, ler ele interpretar, seja prontuário escrito à mão, seja exame de imagem, exames com valores objetivos. Ela interpreta esses resultados e ranqueia uma fila de prioridade de atendimento para esses pacientes. Então, um paciente que tem ali uma lesão altamente suspeita para algum carcinoma, ele vai ser atendido primeiro que o paciente que fez o mesmo exame não tem nenhuma lesão.
Entendi. Tanto o exame de imagem quanto o prontuário. Você pega o cara e só elenca a prioridade dele. Isso, isso. Exame de imagem, exames com valores objetivos, prontuário. Legal, muito bom. Essa é uma área que está crescendo muito, já tem alguns players importantes aí no mercado, né? E que eu acho que é futuro mesmo. Fico feliz, gente. Vocês não sabem o tanto que eu gosto disso e ver, assim, eu vim para o interior do Pará agora, né? Eu era o cara das startups, estava dentro de tudo de inovação e empreendedorismo em BH e vim para o meio do mato. Meio do mato não, uma cidade boa, mas para mexer com faculdade, né? Com educação, que tem um perfil e uma velocidade bem diferente das startups, né? Tá sendo uma boa experiência, mas eu gosto muito desse mundo rápido e de tomada de decisões assim arriscadas que é o mundo das startups. Mas bom, podemos começar? Podemos demais, pode ficar à vontade. O microfone é todo seu agora, viu? O que vocês querem saber, assim, só para eu entender mais ou menos o que vocês esperam, a gente alinhar expectativas? Então, acho que todo mundo que quiser colocar um pouquinho das suas expectativas pode, mas como você mesmo disse, você teve uma trajetória muito eficiente, né? Você conseguiu desenvolver muitas coisas que pessoas às vezes levam anos para conseguir. Queria que você contasse um pouquinho dos seus feitos ao longo dessa sua trajetória e principais erros e acertos que você teve nesse período que você acha que podem, de alguma maneira, contribuir para a nossa jornada. E depois, se você quiser falar um pouquinho sobre algumas percepções que você tem do mercado, da área de educação em saúde. Ótimo. E o pessoal também que quiser saber outras coisas pode ficar à vontade também. Ótimo. Eu vou, se eu começar a ficar chato, tá? Vocês me interrompam, por favor, podem questionar, perguntar qualquer coisa. Não quero que seja um monólogo, tá? Eu geralmente fico empolgado com essas coisas, porque é o que eu mais gosto de fazer é isso, falar de investimento, falar de empreendedorismo, é um negócio que eu empolgo mesmo. Então, se ficar chato, vocês me falam, tá? E vão direcionando o que vocês acharem legal. Mas, bom, meu nome é Yuri Machado, eu tenho 29 anos, também sou formado aí na Faculdade de Medicina da UFMG. Fiz meu mestrado e faço meu doutorado ainda na UFMG, então por isso que eu perguntei qual é o departamento que você mexe lá, porque eu mexo com neuromodulação, o departamento de medicina molecular aí da UFMG. Meu orientador é das grandes pessoas assim que me incentivou nessa área da inovação, né? É um cara extremamente mente aberta e que se vocês quiserem ter uma costa quente lá, assim, um cara que vai comprar suas brigas nesse negócio, eu recomendo muito ele, que é o Marco Aurélio Romano. Eu tive aula com ele. Tem um colega meu que faz IC com ele atualmente. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tudo mais. Realmente é uma pessoa excepcional. É um caboclo bom. Ele é meio, assim, ele tem suas peculiaridades, né? Mas é um cara que ele abre muitas portas, sabe? Não tem ele não é o cara que te carrega na mão, mas é um cara que abre muitas portas. Bom, então eu sou goiano, nasci em Goiânia, vim para o Pará com 14 anos de idade com os meus pais, depois voltei para Goiânia para estudar, fiz meu ensino médio, 3 anos de cursinho, fiz 50 vestibulares na vida, literalmente. Na minha época, ainda o Enem não estava tão forte, né? Começou esse Enem no formato que tinha hoje. A gente prestava vestibular pra caramba. E eu era aquele nerdão, assim, da escola, né? Sou extremamente competitivo, então eu competia com os meus colegas, quem fazia uma quantidade de exercício lá e tudo mais. Sempre fui mais ou menos assim, minha motivação era ser melhor, né? Ser o melhor. E
mas acabou demorando muito tempo para eu passar e foi muito difícil, eu queria só federal. E no final das contas, assim, depois dos 3 anos de cursinho, que eu já estava cansado de ficar ansioso, né? Aí a gente abaixa um pouquinho o nervosismo e o cérebro funciona melhor. E eu consegui passar em 13 faculdades federais no Brasil. Uma delas, e a que eu escolhi, foi a UFMG. E aí, cheguei na UFMG como todo bom calouro, né? Super empolgado com aquele tanto de opção e tudo mais. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu seria um médico diferente, um médico que não estuda só medicina, né? Eu queria fazer cálculo 1, 2, 3, estudar política, economia, sociologia, que é tanto de coisa, né? E medicina. Então, eu cheguei, entrei na faculdade e fiz isso. O primeiro período eu conheci, foi a territorialização, né? Fui conhecer toda a faculdade e super empolgado, porque a UFMG é um mundo ali dentro, né? Assim, a gente só falar os meus veteranos, assim, tem Juscelino Kubitschek, foi meu veterano, Guimarães Rosa, meu veterano, né? Temos grandes personalidades que estudaram medicina lá na UFMG, uma faculdade gigantesca que tem muitas oportunidades, muitos grupos, né? Um universo à parte. E eu fui conhecer esse povo todo. Eu já vi a galerinha assim do DA e não era minha vibe, uma parte muito política, muito aquele negócio de política, né? Politicagem, algumas defesa das minorias, aqueles trem assim, não é muito minha vibe. Fui para os grupos de pesquisa, grupos de estudo e tudo mais, e me identifiquei bastante, fui muito congresso. O início da faculdade foi para conhecer tudo. E no meu segundo período, foi extremamente traumatizante para mim, foi o turning point assim na minha graduação. Na minha época, provavelmente minha época já era diferente da sua, Arthur, mas assim, eu tive várias matérias muito decorebas no segundo período. E pela primeira vez na minha vida, eu não consegui não consegui tirar o mínimo para não ficar de recuperação numa matéria, sabe? Então, assim, para mim aquilo ali era um absurdo, ficar de recuperação em alguma matéria. E eu não consegui não ficar de recuperação em neuroanatomia. E foi um absurdo, assim. Eu li 3 vezes o Ângelo Machado todo, estudava pra caramba e não conseguia aprender aquela bosta. E aí eu fui num psiquiatra para ver se eu era burro mesmo, o que estava acontecendo comigo, que eu não estava conseguindo aprender aquele negócio. E ele falou um negócio que, para mim, entrou na minha cabeça e foi a virada de chave, sabe? Falou o seguinte, como que é? Ele falou assim, não deixe com que a faculdade te atrapalhe a aprender. E pela primeira vez eu dissociei a figura assim, da instituição de ensino, né? Da qualidade de ensino de fato. Será que o método que eles estavam propondo, será que o que eles estavam falando que eu precisava saber era o que iria me tornar o médico que eu gostaria de ser, né? Eu critiquei quem estava me ensinando, uma coisa que eu ainda não tinha feito. E aí, eu fui um método cartesiano aí, né? Desconstruir tudo que eu tinha construído de faculdade, de fato, e fui construir o médico que eu gostaria de ser e criar o meu próprio caminho, né? Final das contas, eu consegui passar em neuroanatomia, depois virei monitor de neuroanatomia, né? Inclusive, participei de um projeto de extensão da professora lá de neuroanato como bolsista, que é o Neuroeduca, mas assim, aquilo ali foi o turning point, foi o começo de uma grande jornada.
Aí, bom, aí a partir do terceiro período, eu virei mais vida louca, assim, sabe? Eu vi que para ser o médico que eu precisaria ser, eu precisaria empreender a minha graduação. Sabe? Eu teria que construir, fazer o meu próprio caminho, sabe? Que eu não tinha nada pronto ainda na faculdade. E felizmente, assim, a UFMG, ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas a quantidade de oportunidades que a gente tem ali dentro é o que faz valer aquilo ali, né? A gente pode criar qualquer coisa. Aquilo ali é um terreno extremamente fértil para quem quer empreender, né? Há 10 anos atrás, a gente já estava falando de empreendedorismo, a gente já estava falando de inovação, já estava falando de inteligência artificial lá dentro. É uma coisa, um discurso que agora está tomando mais força, agora está disseminando, mas a gente plantou a sementinha lá atrás. Então, voltando, eu comecei a empreender minha graduação. E aí, fui procurar coisas práticas para fazer, eu entendi a forma como eu funcionava, né? E fui um dos primeiros coordenadores de um grupo de ensino lá da faculdade, que é o GEDAM, não sei se vocês conhecem o GEDAM, mas eu ajudei a criar, assim, foi bem no iniciozinho, não fui um dos criadores, mas peguei bem no início, ajudei a alavancar e, assim, acho que o GEDAM foi importante para mim me ensinar a aprender, sabe? Me entender como eu aprendia e, assim, otimizar meu tempo, otimizar meus estudos e fazer com que eu conseguisse fazer mais coisas. Eu otimizei a máquina, né? Fiz com que meu esforço, né? Meu empenho fosse para o rumo certo. E eu passei também a questionar as notas que eu estava tendo, assim, eu não passei a me importar menos com nota. Às vezes a gente vem, com os paradigmas do ensino médio, assim, né, que tem que tirar tudo 10, a gente é condicionado, inclusive, para passar no vestibular, né, que precisa ter uma performance muito grande de concurso, assim, tudo acima de 80%, uma autocobrança em cima de nota muito grande, e eu consegui desvincular isso um pouco, sabe? Depois, o ciclo básico na UFMG é horrível, assim, é muito traumatizante, é um parto mesmo, sabe? E a UFMG tinha que prestar mais atenção nisso, porque, assim, não sei se vocês conhecem, a passagem do ciclo básico para o ciclo clínico na UFMG é consagrado com a caminhada etílica, que é o parto de saída mesmo do ciclo básico para o ciclo clínico, que é muito feio, né? O povo, um monte de estudante de medicina, sair bebendo, super alcoolizado na rua, andando na Pampulha para o centro, comemorando que não vai ter que ir mais na Pampulha, né? Então, assim, isso eu acho que a faculdade tinha que refletir um pouco mais sobre o que eles estão fazendo nos 2 primeiros anos do curso, né? Para mim foi muito traumatizante mesmo e eu não tenho muito boas memórias dessa época. Eu acho que não foi só você que ficou traumatizado, não, viu? Ao julgar pelos meus amigos, tá todo mundo meio mal das cabeças. Tô no 5º período agora, né? Então eu acabei de entrar no ciclo clínico. Eu entendo bem isso. Você foi para a caminhada etílica? Como que teve? Não teve, né? Pandemia. É verdade. Tem 4 turmas aguardando para poder fazer a caminhada. Nossa, Deus. Para ver o que vai acontecer. Vai ser uma mega caminhada ou se... mega caminhada, né? Meu Deus. É a comemoração do fim do corona e do fim do ciclo clínico. Vai ser basicamente um carnaval ali na Antônio Carlos, né? Legal, nossa. Cara. Mas aí você fez isso e tudo mais. E como é que foi a sua passagem para o ciclo clínico? Você disse que os 2 primeiros anos foram difíceis. Eu já, antes de passar para o ciclo clínico, eu procurei
coisas que me fizessem bem e que eu iria me sentir mais útil, assim, sabe? Realmente aprendendo com algo prático. Então, eu encontrei uma professora que me deu um sustento, embora eu tenha brigado muitas vezes com ela, assim, de não concordar com a forma como ela fazia as coisas e tudo mais. Ela também foi uma grande mãe, assim, para mim, sabe? Que foi a professora Beatriz Deotti. Inclusive, eu acho que ela foi para São João. Ela saiu do FMG no meio do coisa, o marido dela comprou um hospital lá em São João del Rei, e ela conseguiu, acho que ano passado, ano retrasado, começar na UFSJ, a docência. Eu não conheço ela porque meu campus é de Divinópolis, mas eu fiquei sabendo mesmo que teve uma mudança aí lá em São João, teve uma compra de hospital, teve um burburinho sobre isso mesmo. Pois é, ela foi uma grande mãe, assim, que me deu um suporte bom. Eu, no terceiro período, eu comecei a estagiar na cirurgia geral com ela no hospital em Sabará, o Cristiano Machado. Um hospital pequenininho, que tem um programa de residência médica muito interessante, assim. O professor Alcino Lázaro, não sei se vocês conhecem, é um grande cirurgião aí também. É o pai dela. E Deus da cirurgia geral. Ele é o homem das hérnias, né? Ele é o pai da professora Beatriz e que me deu muito suporte também, me ajudou muito, assim, a enfrentar isso, e eu embrenhei mesmo, assim, eu dava plantão toda semana lá em Sabará. Eu conseguia entrar dentro do João 23, dava plantões lá na Sutura, uns 2 plantões por semana. Então, todo o tempo livre que eu tinha, e aula ruim também que dava para matar, eu ia para prática, sabe? Estudava sozinho, fazia os negócios que eu achava que seria mais útil. Se alguém aí falar que eu estou falando para vocês matarem aula, eu hoje, como coordenador de curso, né, eu tenho que reprovar esse tipo de coisa. Mas eu, como coordenador, não permito que eu tenha aulas tão ruins como as que eu tive. Tá? Eu consigo fazer com que as aulas sejam melhores e que eu não compense faltar aula. Então eu matava muita aula mesmo, eu fazia o meu curso e comecei a aprender muito. Eu fiz, acho que no quarto período, eu fiz um estágio na Rússia, pela IFMSA, que também, assim, quem puder ir, é uma experiência incrível, muito bom, vale a pena ir o máximo de vezes que puder, porque o negócio fica barato, tem já uma estrutura de suporte para o aluno, que você consegue acompanhar coisas dentro de hospital, fazer pesquisa e tudo mais, e é uma experiência cultural muito legal, sabe? É uma experiência que eu recomendo a todo mundo que puder mesmo, tá? Eu fui para a Rússia e vi um monte de coisas assim diferentes do Brasil, de gestão mesmo, de fluxos internos dentro do bloco. Eu nessa época já estava fazendo pesquisa com a professora Beatriz também, algumas coisas, e vi assim que as taxas de infecção hospitalar lá eram muito mais baixas, alguns indicadores deles eram muito melhores que o nosso. Eu fui entender o porquê. E quando eu vim para o Brasil, eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Suturas, que inclusive virou um best-seller. Deixa eu achar. Espera aí. Tem o Suturas aqui, ó. Eu escrevi o Suturas, primeira edição, um livro basicamente que eu quis mostrar o quanto nós não prevenimos, né? E falar que técnica cirúrgica simples, né, básica, não é tão trivial assim e que salva vidas, né? É a diferença dos nossos 16% de infecção pós-operatória para o 0,5% lá da Rússia, né? É muita, muita diferença.
E esse livro virou um best-seller. A gente esgotou a primeira edição em 6 meses. E aí a gente... Eu tenho ele em casa. O pretinho ou o vermelhinho? O vinho, tipo um vinho. Já é a segunda edição. A primeira edição, ela foi revisada, sempre tem alguns errinhos. A gente, na segunda edição, colocamos vídeos assim com QR Code, sabe? Ficou bem legal, bem didático. E a gente conseguiu vender bem. Foi meu primeiro empreendimento. Eu comprei os direitos de venda dele, né? Então a gente teve lucro com a venda. E foi uma ótima coisa, assim, sabe? Foi uma experiência interessante. E eu criei também a Liga de Feridas, que foi a LAF. Eu fui o primeiro, fui o criador mesmo, e a gente, inclusive, o primeiro livro foi feito com a LAF, né? Porque eu era o coordenador e a Beatriz era a coordenadora da LAF. E a gente foi escrever um outro livro. Deixa eu ver se eu pegar ele. Não achei. Tá aqui, peraí. É o livro de diagnóstico e tratamento de feridas, que é um livro um pouco maior. Foi feito também com os trabalhos da LAF, assim, dessa quantidade de coisas que eu fazia dentro da liga, né, de estágios, né, das pesquisas, das coisas. A gente segmentou um tanto de tipos de feridas, né, tanto a gente dividiu em 2 grandes áreas, das etiologias específicas e não específicas, a parte clínica e a parte cirúrgica, né, parte traumática e atraumática. Então foram vários tipos de feridas, e médico não sabe tratar de ferida, né? E foram coisas que a gente trabalhou e me deram experiências muito interessantes, muito enriquecedoras, que a gente colocou como um filho aí esse livro, que muito me orgulha. Depois disso, assim, dentro a LAF também me abriu uma conexão muito interessante com um grupo de pesquisa da Unicamp, com uma pesquisadora sensacional chamada Patrícia Thyssen, que ela mexe, né, com terapia larval. Ela é bióloga, entomologista, e que mexe com as larvas que fazem desbridamento biológico, né? Elas são seletivas apenas para tecido morto, e a gente pode usar terapeuticamente elas para desbridamento de feridas. E a gente começou a estudar isso, fizemos um trabalho multicêntrico, e surgiu a oportunidade da gente abrir uma startup para a gente comercializar as larvas, né, e proporcionar esse tratamento para o Brasil todo. Isso eu já estava no início do internato, foi no 9º período, né, que abriu um programa de pré-aceleração, que é o Lemonade, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que ele se extinguiu já, era vinculado à Fundep, mas foi um formador de bons empreendedores muito grande, foi uma escola muito grande, sabe? Uma coisa, assim, que eu acho, acho que o primeiro provérbio, a primeira coisa poderia falar, assim, para vocês de experiência, é que vocês estão certinhos de tentar empreender, de empreender agora durante a graduação, sabe? Estimulo muito, errem muito, acertem muito também, aprendam com os erros, porque
a faculdade é um laboratório, é o local que a gente tem para errar, tá? É importante vocês terem o máximo de experiências possíveis durante a graduação, porque depois que vocês formam, vocês viram gente grande, né? O CRM traz um peso muito grande nas decisões que vocês vão ter. E depois vocês têm que pagar suas contas também, né? Então, assim, enquanto vocês conseguem ter algum financiador e poder empreender essas coisas assim, façam mesmo, porque depois vocês vão colher muitos frutos e vão poder errar menos, tá? Bom, mas voltando lá ao Lemonade, foi a minha grande escola de empreendedorismo. Foi quando eu comecei a ver mesmo o ambiente de startups fora da faculdade, vi o quão longe a faculdade de medicina estava disso. A gente gosta muito de sair do ICB e ir para o centro, mas a gente fica ilhado ali, né? A engenharia tem assim, ótimas oportunidades, ótimas iniciativas que ficam muito ali no campus, e a gente da medicina fica isolado. O povo médico é muito chato, né? Só fala de medicina. Um povo extremamente bitolado e te critica por estudar alguma coisa fora da medicina. Então, eu tive muita dificuldade com isso, e quando eu cheguei ali no Lemonade, foi como se desse doce para criança, né? O povo, a gente se deu muito bem. Eu entrei com essa startup num campeonato internacional inglês, que é o Startup Games, que a gente ganhou em terceiro lugar, com maior de empresa com maior equity, maior valuation do programa. Nós recebemos várias propostas de investimento, mas, no final das contas, a professora lá da Unicamp, que era a dona do know-how de tudo mesmo, né? Ela deu para trás, falando que às vezes a gente estava indo rápido demais e o projeto não estava pronto o suficiente para ser comercializado, né? Gente, eu vi que o Matheus e mais alguém chegou aí. Matheus e Leonora. Olá, Yuri, tudo bom? Oi, Matheus. Oi, Yuri. Leonora eu conheço, tá pequenininha na tela, mas eu já vi. Conhece demais. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no Pará, quentinho. Ótimo. Quentinho amazônico, né? Quente e úmido. Melhor peixe que eu já comi é do Pará. Aproveite bastante, o povo é muito legal também. Aqui tem bastante peixe bom. Mas, Matheus, você é de onde? Sou de Campinas, estou estudando em Juiz de Fora, morei um tempo em BH aí, fazendo estágio, mas tentando aprender essa jornada de inovação. Falaram aí do seu sucesso. Muito animado de te ouvir. Peço desculpa pelo atraso. Sem problemas. Mas, gente, eu estou fazendo a timeline da minha vida, né? Vocês perderam a primeira metade da faculdade. Mas tá ficando chato, gente? Fala a verdade para eu ser mais sucinto, porque às vezes eu me empolgo em alguns pormenores que não são tão relevantes. O que vocês têm alguma dúvida também? Alguma coisa que vocês gostariam de levantar? Oi, Yuri, eu gostaria que você contasse um pouco mais dessa trajetória, como foi com essa startup, mas eu não sei se você prefere continuar nessa timeline e depois voltar na startup ou já quer matar de uma vez? Estava começando a falar da timeline da startup, né, Yuri? Essa foi a primeira startup, foi a MegCare. A gente abriu no programa do Lemonade, né? A gente tirou uma pesquisa do papel, dos artigos, né? E levamos para
para o mercado. Isso é um negócio que, assim, os investidores olham isso com extremo bons olhos, né? Eles estão doidinhos para comprar startups com bases tecnológicas, porque tem lastro, né? Uma coisa é você fazer um aplicativo ou alguma coisa que melhora o processo, né? Outra coisa é você ter um produto novo. Então, você incorpora muito mais valor naquilo que você está entregando. O Lemonade, assim, ele tinha um contrato muito leonino, sabe? Não era legal ser investido por ele, que depois virava aquele casamento ingrato, assim, né? Aquele negócio que você não conseguia desvincular, os caras enchiam o saco, tudo mais. A gente tinha tudo para ganhar no Lemonade, mas a gente quis sair por causa da professora. Então, essa minha startup durou 6 meses, sim, foi uma faculdade que eu fiz, sabe? Foi um negócio extremamente legal. Tem o Startupês, né, que a gente aprende essas gírias de startups, né, de valuation, equity, pitch, MVP, tudo, o pivotar, todas esses jargõezinhos assim. Vocês estão familiarizados com esses jargões? Eu acho que sim, né? Todo mundo está. Demais, é o que mais tem. Vocês são startupeiros, já estão sabendo desse trem tudo. Mas foi quando eu fui introduzido a isso, né? Antes eu era muito mais cientista, assim, estava mais na parte acadêmica, e agora que eu fui ver a parte de mercado mesmo, no meu 9º período da faculdade. E, assim, eu estou tentando simplificar. Minha vida era muito pulverizada, né? A LAF era a minha grande produtora de coisas, né? Eu fazia muita coisa por meio da LAF, tinha estágio, tinha extensão, tinha projeto de pesquisa, escrever livro e tudo mais. E eu fazia outras coisinhas mais pingadas, assim. Mas era muita dentro da LAF, dentro da parte de cirurgia. Bom, e o internato, o povo gosta muito, assim, de ir para o internato em si, que vai ser doutorzinho e tudo mais, mas o internato ele te dá até mais tempo do que antes, né? A faculdade ela vai melhorando com o tempo. Então, o povo, às vezes, os veteranos falam, você está reclamando quando está no ciclo básico, mas você vai ver quando chegar no internato, você não vai ter tempo para nada e tudo mais. Mas é mentira, assim. Acho que com o decorrer do tempo, nós vamos nos melhorando, nós vamos tendo mais noção de como aprender, de fato. A gente vê também a forma, o conteúdo, né, que a gente aprende é muito mais aplicado e mais fácil de aprender, e a gente tem mais flexibilidade de tempo também, né? Acho que fica legal. E no internato eu comecei a não gostar tanto mais de cirurgia. Eu fiquei pensando em como seria minha vida, né? Assim, o que eu queria fazer mesmo da vida, se valia a pena aquele tanto de esforço e não sei o quê. Eu estava mexendo muito com cirurgia plástica e, assim, tem um cirurgião aí de BH que ele tinha me oferecido assim, falar, não, larga esse trem de residência de mão, você vai vir aqui, vai operar comigo, você já entra aqui como um fellow comigo, e o cara é um dos fodões aí de BH, e ele assim, porque queria me levar para cirurgia plástica. Mas depois que eu fiz meu internato de cirurgia, caiu muito o tesão, assim, sabe? A vida de cirurgião é uma lástima. Para mim, plantão é um trem que me dá asco, sabe? Eu não aguento falar de plantão. Me prender 12 horas dentro de um hospital é muito dolorido para mim. E eu precisava fazer a minha vida, né, com a liberdade que eu gosto. E eu via o empreendedorismo, né, e a ciência, os caminhos que eu tinha para
para fugir dessas amarras aí dos plantões. E aí fui tentar ver outras vias. E eu vi, assim, nas duas vertentes que tinha melhor, né? E isso somou aí com a ida da Beatriz para São João del Rei. O Matheus, talvez você conhece a doutora Beatriz Deotti aí, Matheus? Em São João? Isso. Oi? Peraí, só uma dúvida. É aquela que produz os artigos científicos, não? Não sei. Ela produz, ela escreveu os 2 livros meus eu escrevi meus 2 livros com ela. Essa Beatriz Deotti Silva Rodrigues. Esse nome aí é familiar. Deixa eu mostrar a fotinha dela. E também tem meu grande amigo Tiago, que a Leonora conhece bem aí. Ele também foi um cara que eu levei comigo em todas essas doideiras juntos, sabe? Ele estava comigo na LAF. Tiago é um dos médicos cientistas assim que eu mais admiro. O cara é muito foda. Mas a professora Beatriz, ela abriu muitas portas também. Quando ela foi para São João, a gente perdeu um pouco. Eu perdi um pouco essa vontade e eu fui tentar ver outras coisas. E eu já estava trabalhando com o professor Marco na pesquisa, né? Ele me... como que eu esqueci? Ele me ajudou muito também numa iniciativa que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho de ter sido um dos criadores, né? Que é o Diretório Científico. Não sei se vocês conhecem. O Diretório Científico foi uma coisa que eu e o Peu, que era Pedro Caldeira, encabeçamos. Foi uma iniciativa assim, a gente sentia quem empreende é meio lobo solitário, né? Um cara meio doido que vê um problema e quer resolver. E a gente via vários problemas lá dentro da faculdade, mas ninguém estava querendo resolver esse problema. Aqui a professora Beatriz. Ó. Conhece ela? De vista, assim, eu acho que eu já vi ela, mas não sou tão próximo, não. Esse aqui é o Thiago. Mas o Peu que você falou, cara, ele era das ativas demais, aquele antigo ecossistema de inovação aí. Eu fui até sócio dele num projeto que a gente teve de otimização de estudos. Ele era muito dessa pegada também. Ele formou, acho que ano passado, que ele já trancado. Depois ele fez um monte de coisa a mais. Pois é, o Peu o Peu ele saiu meio brigado comigo. Hoje ele não gosta muito de mim, não, mas a gente foi muito parceiro de luta, assim, né? De angústias. E a gente gostava muito de empreender, a gente queria fazer nossa vida mais feliz ali dentro da faculdade, né? E parece que o sistema era muito opressor. A gente sentia meio o povo querendo botar a gente dentro de uma redomazinha, de uma coisinha quadrada, e a gente querendo ir além, né? Mas aí, num dia, numa aula chata pra caramba, o Peu olha para mim e fala, vem aqui. Aí a gente foi lá no CA, a gente decidiu criar no DA, né, na verdade, a gente decidiu criar o Diretório Científico, que era um órgão que não tinha nome, não é liga acadêmica, não é nada, é uma unidade de representação estudantil que não tem um viés político, como o DA tem, mas que tinha como enfoque fazer da UFMG a melhor faculdade de medicina do mundo. A gente queria pegar o que a gente tinha de bom mesmo e otimizar. E a gente viu assim que os maiores gargalos da UFMG eram a internacionalização. A gente tinha poucos projetos assim de introdução do aluno mesmo ao cenário internacional.
a gente tinha poucas coisas assim de empreendedorismo. A gente quis puxar o empreendedorismo com o DC e esqueci a outra parte. Eram 3 partes: empreendedorismo, e pesquisa. Então, pesquisa, ciência, pesquisa, empreendedorismo e internacionalização. E aí a gente foi fazer. A primeira iniciativa que a gente fez foi o Workshop Internacional de Técnica Cirúrgica, que foi a maior doideira que eu fiz na minha vida, que eu não sei como que eu topei aquele trem 2 vezes. Primeira vez, primeiro evento que a gente fez, na maior ingenuidade, a gente fez com 9 cidades do país e com 5 países no mundo. A gente botou todo mundo para falar sobre o que eu falei no livro aqui, sobre como diminuir o risco de infecção hospitalar, como melhorar aí os processos de gestão, de gestão hospitalar, ou fluxo cirúrgico, sabe? Essas coisas. E a gente vendeu isso para 900 pessoas na primeira edição. Nossa, a gente errou tanto. O negócio, assim, tiveram tantos problemas, e a gente aprendeu muito, sabe? E aí a gente fez o segundo workshop internacional de técnica cirúrgica, que aí, assim, era para fazer... A gente não pensa pequeno, não, né? Era para fazer com todos os estados do Brasil e com pelo menos um representante de cada continente do mundo, né? Então a gente queria espalhar para entender um pouco dessas peculiaridades da cirurgia ao redor do mundo. E aí a gente fez aqui em BH, a gente não conseguimos todos os estados do Brasil, mas foram 19 estados, foram quase todos, e foram 22 cidades, tinha cidade repetida, tinha cidade em mais de uma cidade no estado, e foram 9 países no mundo. A gente não conseguiu colocar na Oceania e nem na Ásia. Isso, Ásia... Não, a Ásia teve a Rússia, mas não, sei lá, não lembro direito quais eram os países, mas a gente conseguiu muitas coisas assim. Só que assim, a gente não tínhamos uma orientação boa, sabe? O professor orientador nosso era panguazão, a gente queria fazer o negócio, achar bom e fazer um negócio que a gente acreditasse de fato que estava fazendo bem para a faculdade. Mas a gente não tinha muito uma costa quente, sabe? Alguém que soubesse de fato aproveitar aquilo que a gente estava produzindo, sabe? Eu quase perdi meu noivado no primeiro workshop, porque aquele trem dá trabalho demais, e assim, eu me dei de corpo e alma pro negócio, sabe? E o segundo workshop foi por um beicinho de pulga que eu não perdi também. Minha mulher ela me proibiu de fazer um terceiro, né? Era ou o terceiro ou ela. E ninguém teve coragem de topar um terceiro. Então a gente fez meio que um elefante branco, né? Um negócio que é muito difícil. Nesse segundo a gente teve mais de 2.500 alunos participantes ao redor do Brasil. E foi um negócio muito legal, mas pouco replicável com a equipe que a gente tinha. Mas foi interessante, foi legal. Eu aprendi muito, sabe? Mas a gente fez muita coisa, assim. A gente começou com os happy hours científicos, que eram a gente era baseado no Pint of Science, sabe? A gente criava um botequinho ali no DA da medicina, colocava cerveja boa, cerveja artesanal, sabe? O intuito não era chapar os cocos, mas era fazer um momento de confraternização mais informal, em que a gente levasse alguém para falar de temas que não eram abordados nas aulas, de empreendedorismo, de inovação,
de inteligência artificial, de coisas assim. A gente conseguiu criar uma disciplina de empreendedorismo e inovação na área da saúde, que aí foi o nosso primeiro contato com o Marco. O Marco topou fazer essa disciplina, e aí ele se aproximou mais do DC, e a gente ajudava a coordenar, a gente ajudava a chamar os palestrantes para a aula, né? A gente conseguiu institucionalizar uma disciplina de empreendedorismo e inovação na área da saúde na UFMG. Foi muito legal. Tenho a honra de ter dado esse start. Assim, hoje a coisa tem vida própria, né? O DC aí tá também com várias coisas novas, mas a gente fez essas doiduras no início, né? Hoje eu fico parecendo velho, né? Falando assim, na minha época, que era no início, antes era assim. A primeira feira de inovação em saúde, aquela lá, Matheus, que você participou, foi a primeira semana de inovação em saúde. Mas há 2 anos atrás daquela lá, a gente já começava a fazer isso. A primeira foi a feira de inovação em saúde, que a gente levou ali para o saguão principal da Faculdade de Medicina. Botamos um palco lá, e o povo ia passando, né? Ali tem um fluxo muito grande de gente, mas o povo ia passando, ouvindo as palestras. A gente levava as empresas assim de inovação lá para dentro, fazíamos um quiosquezinho, né? Botávamos umas mesinhas, eles paravam, a gente levava os professores para conversar com essas empresas, sabe? Era uma forma da gente criar um vínculo do mercado lá dentro. Eu e o Peu éramos os... a gente fez a semana de inovação, né? Fizemos a feira de inovação em saúde, botamos lá no saguão da medicina, fizemos o vínculo lá, a ponte, né? Do mercado com a faculdade. A primeira feira foi bem mais singela. A segunda, a gente já conseguiu levar alguns cursos, fazer algumas inscrições, foi um negócio legal. E aí, no terceiro ano, a gente decidiu, aí o Marco já estava lá com a gente decidiu fazer uma semana de inovação em saúde, que a gente criou a gente já tinha disciplina de empreendedorismo, a gente já começou a ter um ecossistema ali que gostava disso, né, e via importância nisso. E aí a gente já começou, e assim, eu e o Pedro sempre pensamos na sucessão, né? A gente não adianta fazer um elefante branco como foi o Workshop Internacional de Técnica Cirúrgica. Tem que ser algo replicável, algo que continue. E a gente já tinha pessoas que estavam ali gostando daquilo, querendo se envolver, querendo levar o negócio para frente, no DC, né? E a gente topou fazer um hackathon, né? Envolvendo o HC, para já levar lá para dentro essa pegada de inovação. Fizemos a semana de inovação em saúde e a feira, né? Só que, assim, teve inscrição demais, mas como era um negócio gratuito, o povo não levou a sério. A gente preparou uma super estrutura, reservamos sala, reservamos auditório, fizemos um negócio super megalomaníaco, um monte de patrocinador bancou o negócio, mas a gente não teve quórum. A gente levou o presidente do CNPq lá. Foi um negócio assim, levamos o povo pica das galáxias e ninguém deu importância, sabe? Aquele sentimento de jogar pérola aos porcos. É óbvio, assim, quando o Matheus fala aí que a galera que foi ali para o hackathon está continuando a fazer isso e tudo mais, a gente vê que valeu a pena, né? Que pelo menos nosso esforço não foi em vão e que foi uma sementinha plantada. Mas essa parte de empreender, né?
muitas vezes a gente fala sozinho, a gente fica meio solitário ali, sendo meio que um Dom Quixote, né? Um sonhador que não consegue, sim, sei lá, eu não estava estudando medicina, eu estava empreendendo dentro da faculdade. E assim, eu não acredito que eu seja um mau médico, tá, gente? Assim, eu não fui um cara que abandonou a medicina, não. Embora eu esteja falando aí só de inovação, eu estava indo bem nas provas, nos negócios. Eu só não era o nerdão, não importava em tirar 10 em tudo, né? Eu queria ser um bom médico e sabia onde eu queria chegar, né? Sabia que eu precisava empreender para eu ser feliz. Então, tinha que ser um bom empreendedor também, né? Estava me moldando como um médico que eu gostaria de ser. Mas, e aí, vocês têm alguma dúvida até então? Oi, Yuri, tudo bem? Então, Eu tenho uma dúvida. Ou foi mal, pode primeiro aí. Tem. O microfone da Léo está um pouco baixo. Tá baixo? Agora? Agora tá bom. Agora Agora eu tô gritando. Mas, enfim, oi, Yuri, eu queria saber um pouco mais do teu final da tua trajetória acadêmica ali, no teu ano de formação, quando veio essa oportunidade de estar gerindo aí esse campus aí no Pará. Como é que foi, assim, para ti tomar essa decisão? Agora eu sou um médico, eu vou fazer uma especialização, vou tentar focar, né, na área médica ou não, eu vou pegar, me jogar para lá, não sei se vai dar certo. Me diz aí o que deu, assim, para te tomar esse rumo. Ótimo. Então, vamos terminar de formar, né? Estou falando só de coisas que eu fiz durante a graduação. No finalzinho da faculdade, a gente vai perdendo energia com o tempo, né? Eu acho que o pessoal viu, grande parte de vocês estão aí no início do ciclo clínico. Eu acho que vocês estão na melhor fase de empreender, de errar muito e de acertar também, né? Mas principalmente de errar, porque vocês vão aprender mais. Errem barato, errem rápido, né? E consertem rápido também. Acho que essa é um segundo provérbio que eu deixo aqui para vocês, porque a faculdade ela tem que ser um laboratório mesmo. Não se preocupem tanto em virar milionário agora, tá? Vocês podem ganhar dinheiro, mas tentem aprender mais. Porque depois que vocês formarem, vocês vão ganhar dinheiro, tá? Vocês só de já estarem pensando em empreender, vocês vão se destacar demais, independente de onde que vocês queiram ir, vocês vão se destacar, tá? Se vocês tiverem dificuldade de arrumar emprego, eu dou emprego para vocês, tá? Mas isso aí não é problema, não vai ser problema para vocês. Mas aproveitem esse tempo para aprender muito, tá? Usem o tempo de vocês com sabedoria. Mas aí, no finalzinho, no último ano ali da medicina, o Peu, o Thiago e o Zaleski, que são grandes amigos, decidimos criar uma startup juntos em educação e saúde, que é a MedBeta, né? MedBeta foi assim uma empresa que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte aí da criação, do início dela. No início éramos nós 4, a gente queria levar uma educação que realmente visse aí o médico não só como um conteúdo técnico, né, mas como um todo. Eu, Thiago e o Zaleski também estudamos muito hipnose, técnicas de comunicação, o cérebro como um todo, né? A forma, o como, que faz muita diferença, né? E a hipnose mostra muito isso. E a gente quis levar isso para alguns cursos. E aí a gente fez alguns cursos, fizemos o curso de introdução à cirurgia, já utilizando o livro, né, os Suturas como
como material didático, já era algo mais pronto, né? E que foi um sucesso, a nossa didática estava muito boa, o negócio funcionava muito, e a gente começou a dar cursos pela MedBeta, mas fomos chamados também para alguns eventos para dar esses cursos. Fizemos um curso chamado Wiser Doctor, que era de soft skills. Foi um curso que a gente fez só uma edição, mas foi muito interessante e o NPS foi extremamente alto, foi um NPS de 99. Então, assim, o povo gostou demais. A gente ensinava, basicamente, técnicas de comunicação em geral, gestão financeira, um monte de coisa, tá? Mas depois a gente decidiu ir para o online. E a gente fez de uma forma mais escalável. A gente estava vendo que os cursos estavam ficando muito legais, mas pouco escaláveis, né? E a gente tinha um esforço muito grande para vender, mas com pouco retorno financeiro no final das contas, porque não era tão escalável. E a gente decidiu ir para o online. E a gente fez alguns cursos, fizemos um curso de medicina baseada em evidências, fizemos um curso de técnica de estudo e gestão de tempo, fizemos um curso chama Por Baixo do Jaleco, que foi um curso super legal, basicamente etiqueta médica, como se vestir melhor, passar uma melhor impressão com a forma como você se porta aí, de se vestir. Temos um spotlight também, que é uma forma de um planejamento estratégico de carreira, basicamente. Tá? Foram alguns cursos que a gente fez, vendemos pela MedBeta. Foi muito interessante também, que já foi uma fase diferente da nossa vida, que a gente aprendeu bastante. Era o último ano da faculdade, então a gente tinha que estudar muito, mas a gente queria fazer o negócio dar certo, a gente estava assim, 100% empenhado em fazer o negócio virar. No início, a gente teve uma divergência ideológica muito grande com o Peu, da forma de se levar, de gerir a empresa mesmo, sabe? E aí os outros 3 sócios pedimos para ele sair, e compramos a parte dele. Depois eu, Thiago e o Zaleski nos demos muito bem com a forma de gestão, a gente estava full time empenhado assim, em fazer o negócio virar, mas assim, por alguns problemas pessoais do Thiago e do Zaleski mesmo, e por dificuldades financeiras mesmo, assim, tipo, trabalhar de graça, né? Trabalhar economizando, não podendo fazer retiradas, às vezes um precisa mais que o outro. Ter sócios é muito difícil, né? E a realidade de cada um era muito diferente também, né? Eu era o mais velho, formei primeiro, e ao formar, eu não quis ir para assistência, né? Eu entrei direto no meu mestrado, eu estava fazendo meu mestrado, assim, eu estava fazendo minha pesquisa já do mestrado durante a graduação. Depois que a Beatriz foi embora, né, eu entrei junto com o Marco na pesquisa dele, e já emendei meu mestrado, e quando eu formei, eu fiquei só no mestrado e na MedBeta, e eu precisava pagar minhas contas, né? Eu já era médico, eu estava escolhendo ganhar pouco, né? Se eu quisesse, eu pegar um postinho, eu ganhava 10 mil contos, já não precisava não dependeria dos meus pais. E aí eu casei também, então eu peguei essa responsabilidade para mim. Foi uma fase muito, muito difícil, porque os meninos não estavam querendo retirar dinheiro da MedBeta, eu precisava retirar, e o Thiago estava passando por problema na família, o Zaleski também. Então eu comprei a parte deles da empresa, e segui sozinho com a MedBeta e com o meu mestrado. Mas aí veio a pandemia, aí chegou o Covid, né? Aí eu vim para o Pará, eu vim fugido assim para o Pará. Assim, eu terminei a faculdade.
Pode falar. Eu queria entender um pouco como que foi esse processo de compra, porque a gente sabe nessa parte de quando entra divisão societária é uma questão muito complexa, né? Até quando, principalmente quando é com pessoas próximas a você. Eu queria entender um pouco como que foi. Boa pergunta. Quem foi que falou? Breno? Breno? Isso. Pois é, Breno, esse é um dilema, assim, né? Eu falo que sociedade é um casamento sem amor, né? A gente é um negócio que, assim, eu ficava muito mais perto dos meninos do que com a minha própria esposa. A gente ficava... Foi uma das épocas que eu mais trabalhei na vida, mas, assim, a gente estava com tanto sangue no olho que a gente não ficava tão cansado, sabe? Óbvio que era cansativo, mas a gente ia embora muito comumente depois da meia-noite. A gente ia para a aula de manhã, no almoço resolvia alguma coisa, dava um intervalo ali, a gente ligava para investidor, para o aluno e para tudo, foi no gás. Com o Peu, foi um término litigioso, assim, sabe? Porque ele não queria sair, ele não concordava, assim, tava um sentimento ruim, sabe? Tipo, a minha forma de gestão é muito transparente, eu sou extremamente objetivo. Se um trem tá me incomodando, eu falo, sabe? Eu não vou falar nas costas, eu não vou ficar remoendo aquilo ali, eu preciso resolver. E, assim, tava tendo muita questão, assim, da gente fazer uma reunião com todo mundo e aí depois juntava eu, o Zaleski e o Thiago para fazer uma outra reunião depois da reunião, sabe? Isso estava me desgastando. Eu falei assim, ó, não, galera, desse jeito não dá para mim, eu não gosto disso, não quero ficar desconfiando de alguém ou sei lá, com esse sentimento dessa rusga, assim, sabe? Vamos resolver isso. Se nós três aqui estamos em harmonia, a gente propõe para o Peu comprar parte dele e ele segue a vida dele, a gente segue a nossa. E aí a gente foi, marcamos um almoço com o Peu, falamos, ó, estamos muito insatisfeitos, tá ruim, não sei o quê, me faz a proposta, né, do que você quer e a gente negocia. E aí ele fez uma proposta muito alta, assim, a empresa não tinha nem CNPJ, não tinha nada, assim, sabe? Era uma ideia que a gente estava construindo e a gente tinha feito, acho que um curso do SIC só, que é o curso de introdução à cirurgia. E aí a gente não concordou, negociamos, ficamos aquele negócio todo, a gente pagou um valor para ele, que ele não achou tão justo, e aí ele foi embora, assim, ficou brigado. Meu último semestre na faculdade, ele não gostava nem de olhar para mim. Mas acho que depois foi passando a raiva, sabe? Eu continuo com admiração por ele, pelo que ele fez, mas ele eu acho que ficou com mais rancor da gente como um todo, sabe? Vou pegar o carregador aqui do computador. Com o Thiago e o Zaleski, com o Thiago e o Zaleski, o término já foi diferente. Pode falar. Pode ficar à vontade. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não sei o pessoal. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? E aí, me desculpa se você já tiver falado, mas nessa época você estava trabalhando por trás para conseguir comprar, para conseguir sustentar? Não, eu só empreendia e tinha a bolsa do mestrado, acho que era uns R$2.000, é pouquinho. E eu tinha que ralar na Medbeta para pagar as contas. Assim, o do Peu, né, foi um valor bem mais baixo, assim, não foi nada muito exorbitante. Aí, assim, com o Thiago Zaleski, a empresa já estava maior, né? A gente já tinha feito alguns cursos presenciais, já tinha saído dos cursos presenciais e ido para o online. A gente já tinha montado o nosso estúdio, já tinha
algumas coisas a mais, sabe? E aí a gente negociou, fizemos o valuation mesmo da empresa, eles propuseram o valor que eles quiseram, a gente negociou, a gente colocou advogado para ser o mais imparcial possível, sabe? E aí eu comprei a Medbeta deles. A compra da Medbeta já foi no início de 2020, que eu comprei deles. Eu já tinha vindo para o Pará por causa da pandemia, né? A gente estava na pandemia. O Zaleski estava com um problema muito sério assim, com a mãe dele. A mãe dele estava morrendo de câncer, não estava com cabeça para nada. O Thiago também estava com um problema sério na família. E eu estava tocando muito a empresa e esse peso estava me sugando muito, né? E aqui no Pará, no meio da pandemia, eu fui assim, praticamente obrigado a entrar na assistência, de fato, né? Até então, eu não tinha tido nenhuma experiência assistencial, sabe? Isso já foi no segundo ano, depois do segundo ano de formado. Não tinha dado um plantão, não queria dar plantão, meu objetivo era não dar plantões na vida. Mas eu estava empreendendo e já estava conseguindo ganhar melhor, assim, sabe, com a Medbeta. Mas aí a gente fez, comprei, foi muito tranquilo. Eu continuo a amizade com o Thiago e com o Zaleski. Fui agora, recentemente, aí em BH, fiquei hospedado lá na casa do Zaleski. Não tem... Com eles foi um término mais consensual, sabe? Mais amigável. Respondi a pergunta, Breno? Totalmente. Era isso mesmo que eu queria saber. Tá. Mas, assim, uma dica que eu dou, assim, pensem bem no sócio, né? Porque, realmente, para começar, tá todo mundo feliz. Para terminar, é muito difícil, né? Assim, é igual casamento mesmo, né? Casamento e sociedade é um negócio que a gente tem que fazer acordo enquanto está todo mundo feliz. Porque depois que o trem fica ruim, dá ruim mesmo, né? É coisa que perde amizade, é coisa que a gente destrói muita coisa. Bom, aí eu vim para o Pará no início da pandemia. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Não sabia que medicina dava dinheiro desse tanto, né? E ralando para ganhar uns 5 mil assim, de Prolabore na Medbeta, que é dinheirinho suado para danar. E aqui no Pará, a gente tem muito campo, né? E assim, chega alguém com a visão empreendedora, que sabe se vender, que a gente faz pitch todo dia, né? Então a gente ainda mais com a pegada da hipnose. A gente, assim, eu ganhei um espaço muito rapidamente aqui e a gente ficou bem quisto, assim, pelas pessoas. Começou a ganhar dinheiro e nos consolidar aqui na cidade, na região, né? Na verdade, meus pais moram na cidade ao lado da minha, a 100 quilômetros daqui, que é Conceição do Araguaia, na beira do rio Araguaia. Eu moro em Redenção, que é uma cidade um pouco maior, onde tem a faculdade. Mas eu fui para Conceição do Araguaia e fiz meu nome lá, assim, tava ganhando bem. Mas eu estava terminando meu mestrado ainda, então eu fui desenvolvendo a minha tese de mestrado, né? Já tinha feito todas as aulas, né? A parte da teórica mesmo do negócio eu já fiz e estava só terminando de fazer a coleta dos dados e análise. E aí, em outubro, eu apresentei, em outubro eu voltei para BH para finalizar isso. Defendi meu mestrado. Em novembro, o pessoal aqui da faculdade, da AFIA,
vocês conhecem a AFIA, né? Sim, Sim. sim, conhecemos. A Comprou AFIA... tudo agora, né? Hã? Ela que comprou, mó galera agora. A Faculdade e tal. AFIA é megalomaníaca, tá comprando tudo. E assim, a Fezada aqui foi comprada pela AFIA, inclusive não era a AFIA, foi comprada pela AFIA. E por eu ter feito meu bom pitch aqui, assim, eles me viram como um profissional que seria capaz de conduzir a faculdade aqui. Eu já tinha acabado de terminar meu mestrado, então já era mestre, e eles me convidaram para ser o coordenador geral do curso de medicina aqui. E aí foi uma oportunidade que eu vi para voltar a morar mais próximo dos meus pais. A vida no interior é muito melhor assim para constituir família, sabe? Para ter um estilo de vida que eu gostaria de ter. Assim, eu almoço em casa todo dia, durmo em casa todo dia, tenho uma casa boa, assim, eu consigo gastar o dinheiro que a gente ganha, sabe? Na capital, vocês gastam 1 hora para ir de um lugar para o outro, pega trânsito infinito, né? É um horror. Então, aqui eu gasto 5 minutos para chegar no meu trabalho, volto. É qualidade de vida de fato, sabe? Então, foi uma escolha que eu fiz para estilo de vida. Antes disso, eu conversei com o meu orientador, eu não quero desistir, não vou desistir do meu doutorado, né? Estou mantendo, estou fazendo as disciplinas ainda que restam, estou desenvolvendo meu trabalho, inclusive em janeiro vou aí em BH para fazer mais uma parte do doutorado, da pesquisa. Mas, assim, vim para cá para esse desafio. E ao chegar aqui, assim, a gestão de um curso de medicina é extremamente diferente de uma startup, né? É um negócio muito grande. Eu tenho 400 funcionários sob minha supervisão, né? Que respondem diretamente a mim. São 60 professores. A gente tem uma rede de colaboradores muito grande. E as coisas são muito mais lentas, né? A gente mexer com muita gente tem uma parte legal, importante, né? De implicações de muitas coisas. Um cliente que tem um ticket médio de R$ 8.000 cobra muito mais qualidade e tudo mais, e a gente quer entregar de fato qualidade, fazer coisas diferentes, fazer coisas boas, né? E a gente tem mudado, de fato, a cara da faculdade, que era uma empresa tradicional, familiar, mudou para o perfil da AFIA, né? A AFIA está criando uma forma de gestão e uma forma de ensino extremamente interessante, sabe? Muito legal, assim, é uma coisa escalável, tem força de rede, tem muitas coisas interessantes que estão em construção, né? Se vocês ainda não investem na AFIA, invistam. Eu acho que, assim, esse é só o começo do que eles estão fazendo, sabe? Eles estão consolidando muito e mudando muito essa visão da medicina, sabe? Bom, é isso, gente. Vamos para a pergunta, para eu não ficar enrolando demais aqui. Já falei demais sozinho. Eu acho que o Ramos tinha uma pergunta para fazer, mas mais ou menos direcionando. Desde já, muito obrigado, Yuri. Eu acho que é legal saber a trajetória de outras pessoas, principalmente pessoas que a gente sabe que têm êxito em aspectos similares ao que a gente busca aqui no grupo. Até para não te segurar muito, a gente deve abrir para 1, 2 perguntas para a gente poder dar sequência e te liberar aqui. Mas desde já, portas 100% abertas do grupo para você, seja para poder falar mais um pouco sobre o desenvolver desse curso, seja para só acompanhar alguma reunião ou confraternizar com a gente, tá bem?
Mas aí vou abrir para perguntas e pode ficar à vontade para comentar também. Hoje, só para finalizar assim, hoje eu estou trabalhando como coordenador e professor de algumas matérias, né, na faculdade. Eu trabalho mais com a área de psiquiatria. Aí eu decidi não fazer residência médica. Essa é uma decisão muito difícil, principalmente nos grandes centros que o povo já é tendenciado aí. Em Minas é uma prostituição danada por ponto no PSU, né? Mas o povo não pensa numa vida fora da residência médica. E eu sou muito feliz em não fazer residência médica. Eu acho que se eu fosse para a residência, eu seria muito infeliz, sabe? Pelo modelo de ensino que a residência tem. Hoje eu atendo no consultório na área de psiquiatria, de saúde mental. Acredito ser um bom médico, tenho bons resultados com os meus pacientes. Meus pacientes gostam muito, meu NPS é alto, eu pego o NPS de todos os meus pacientes, tá? Meu churn é baixo, meu long time value é alto, eu tenho todos os meus marcadores dos meus pacientes. Então, assim, eu trago o empreendedorismo para dentro do consultório também. Depois que... deixa eu falar da MedBeta, eu vendi ela. Quando eu vim para cá, né, eu tinha uma empresa de marketing digital, que era tipo uma spin-off da MedBeta. A gente conseguiu criar um protocolo de marketing interessante dentro da MedBeta. A gente vendia também, a gente trouxe bons profissionais para dentro, mas para ocupar e gerar mais dinheiro com eles, a gente fazia serviços terceirizados também. A gente abriu uma agência, que é a agência Teco, que a gente tinha. Tinha a MedBeta e eu criei uma clínica lá em Conceição do Araguaia e geria a faculdade aqui. E, por óbvio, né, eu não estava conseguindo dar o melhor de mim nos 4 locais, e nem dar assistência adequada para os meus pacientes. E aí eu vendi todas as empresas. Hoje eu sou só empregado dos outros mesmo. Isso é um dilema muito grande na minha vida, porque assim, eu escolhi ser empregado, né? Mas eu acho que no momento é o melhor que eu faço para a minha saúde mental. E quando eu vendi, a minha venda já foi mais tranquila da MedBeta, né? Como eu era o único sócio, eu vendi. E hoje eu estou na faculdade, estou atendendo no consultório em 2 cidades, em 2 CAPs diferentes também, em 2 cidades. E sou bastante feliz. Trabalho em horário comercial, não trabalho aos finais de semana, e sou bastante feliz, assim. E recebo bem. Então, aos 29 anos de idade, eu acredito ter feito uma carreira boa, promissora e meio que meteórica, né? Sou muito feliz com o que faço, trabalho com o que eu amo, sabe? E recomendo muito a vocês que empreendam. Não tenham medo. Sim, certamente o meu diferencial foi o percurso curricular que eu fiz, que foi extremamente diferente dos demais. A bagagem que eu trouxe, né, do empreendedorismo foi o que me destacou, que fez eu fazer um mestrado tão mais rápido, o que fez várias portas abrirem que geralmente não são tão fáceis de serem abertas, assim, sabe? E eu acho que vocês estão num caminho muito certo, tá? Fico feliz de ter sido chamado. Eu participei também de um outro grupo chamado Canum, que é um grupo com esse mesmo intuito. Depois eu posso até conectá-los, tá? Eu saí quando eu formei, mas durante a graduação a gente tinha esse vínculo e é um grupo também com o mesmo intuito do Virtu, e que acho que essa força de rede que vocês estão criando agora vai ser extremamente útil depois que vocês
formarem. E até durante a graduação também, né? Vamos ver que é muito bom. Pode perguntar, gente, perdão. Yuri, me escuta? Sim. Beleza. Yuri, primeiramente gostaria de te agradecer por compartilhar um pouco aí sua trajetória, né, sua história de vida. Tem muito a agregar para a gente, né? Quando olha uma pessoa mais experiente aí, a gente já começa a ver alguns passos que talvez a gente esteja dando no caminho certo, outros nem tanto, né? Então, é legal para ter essa noção. E uma coisa que eu achei interessante, né, foi quando você comentou da faculdade, no início da faculdade, que você teve essa percepção, né, que nem tudo que a faculdade te entrega você tem que estudar. E isso daí eu acho que é o pulo do gato, assim, justamente para a questão do empreendedorismo, da inovação, né? Porque a faculdade de medicina, ela te enquadra em você só estudar medicina. E para você começar a entrar dentro de outras áreas, né, que não estão ligadas à medicina, você tem que saber justamente discernir o que eu vou estudar dentro da faculdade que eu não vou. Então, eu achei legal quando você comentou sobre isso. Isso, exatamente. Não, a Beatriz, ela tinha uma frase que ela escrevia nas dedicatórias dos livros. Eu achava ela meio bregona assim, mas hoje eu entendo muito e faz extremamente sentido para mim na carreira que eu fiz assim. Ela escrevia assim: o caminho se faz andando, sabe? Isso, se a gente for pensar meio rapidamente assim, é meio óbvio, né? Mas não é. Muitas vezes a gente não vai estar preparado. Se eu soubesse o tanto de pepino que ia aparecer para mim no workshop internacional de técnica cirúrgica, eu nunca tinha feito aquele negócio. Mas o tanto que aquilo ali me ensinou e o quanto foi bom para mim, sabe? Tipo, a Luísa tem meu livro, provavelmente pelo workshop ou por alguma coisa que eu fiz, sabe? Tipo, é uma forma que são algumas doideiras que a gente faz. Eu acho que o ambiente acadêmico tem que ser esse momento assim de criação, de inovação, de erros mesmo, que às vezes o mercado não nos dá esse suporte para errar, né? Se você erra no mercado, ou você paga caro por isso, ou você é chacotado, sei lá. O mercado dinheiro não aceita desaforo, né? Então, dentro do ambiente acadêmico, é a época da gente errar mesmo, errar barato, errar rápido, né? A gente conseguir pivotar o mais rápido possível. E saber que o caminho que vocês estão trilhando é o de vocês. Por isso eu critico muito, assim, às vezes a doutrinação que a gente faz daquele fluxo tradicional do médico, né? Você faz faculdade, você vai para residência, você puxa o saco do staff e arruma um emprego bom com ele, né? Isso daí é o fluxo natural das coisas, muito errado, tá? Isso é a receita para ser infeliz. Você está entrando no quadradinho que a galera colocou. Então, tenha claro assim na cabeça de vocês o que vocês querem fazer, o que faz vocês felizes, mais do que gostar de uma matéria, né? Como assim, eu amo cirurgia, eu gosto muito, assim, seria muito feliz cortando gente, mas o estilo de vida de um cirurgião não cabe no estilo de vida que eu gostaria de ser, sabe? Então, por isso, eu abdiquei da cirurgia, embora goste muito, porque eu não conseguiria viver aquilo que eu gostaria de ir para fazer as coisas da forma como eu gosto, né? Dormir em casa todo dia, almoçar em casa todo dia, né? Cumprir horários, que cirurgião, vocês já viram uma raça mais enrolada e mais atrasada que cirurgião, né? É muito difícil. Né? Tem mais perguntas? Eu perdi, Yuri, eu acredito pelo meu atraso, não sei se chegou a entrar nesse detalhe. Você, então, está a serviço da AFIA atualmente, sim? Sim,
sim, sou. E aí, essa transição, assim, eu tenho pensado, assim, por vezes em se essas pivotagens de carreira mesmo, acredito que você está vinculado à área médica ainda, né, com a questão até do modelo de business da AFA, né, a maior carteira de vagas de medicina particulares. Mas como é que foi, assim, foi fácil essa entrada no mercado de educação? Eu perdi esse momento aí, peço desculpas se puder passar de novo, fiquei curioso. Eu acho que eu não falei com esse pormenor. Mas eu não senti, assim, uma transição de, de carreira, porque, assim, eu sempre mexi muito com educação médica, né? Mas não tão formal assim, né? Eu acho que a minha dificuldade foi mais na velocidade das coisas. Assim, é como se você tivesse acostumado a dirigir um jet ski e fosse pegar um transatlântico para pilotar, né? É uma coisa muito maior, é um trambolhão, né? Tem muita coisa, muita gente envolvida, é um público exigente, né? Assim, o estudante de medicina já é chato por si só, mas os das particulares são mais chatos ainda, porque eles pagam caro por isso, né? É um artigo de luxo, você está vendendo um produto que o ticket médio é 8 mil a 10 mil reais, né? Então, o cara não aceita qualquer coisa, né? Lá na faculdade, eu sou formado na UFMG, e lá eu tinha professor que cagava, assim, às vezes não ia na aula, às vezes a gente nem sabia onde que era a aula, coisas assim, extremamente básicas, a gente ficava puto, mas, sei lá, a gente se virava, né? Se a aula era ruim, eu mesmo, assim, se não tinha chamada e a aula era ruim, eu não ia na aula nem a pau, eu estudava sozinho, aprendia sozinho, economizava muito mais tempo e ainda conseguir ir além, né? Então, aqui na faculdade, não, né? O cara, a gente tem que levar, às vezes, o cara mais na mão, porque ele paga por isso, né? Assim, não é só assinar o certificado lá no final. A gente precisa da qualidade e, de fato, assim, seria muito melhor se eu tivesse se eu sou extremamente apaixonado com o método de estudo que a gente aplica aqui, né? A gente usa metodologia ativa, uma matriz curricular extremamente interessante e integrada, com propostas muito mais robustas. A gente já tem empreendedorismo e inovação em todo o percurso, a gente tem gestão de saúde, tanto pública como privada, já prevista dentro do conteúdo programático do curso, sabe? É um negócio muito legal e que funciona. Só que, às vezes, os alunos que entram, assim, a gente tem dinheiro, a gente tem estrutura. A estrutura que eu tenho aqui numa faculdade do interior do Pará é muito melhor do que a UFMG, que é uma das maiores faculdades de medicina do Brasil. Sabe, os equipamentos de simulação que a gente tem aqui, o campo de estágio, eu tenho, embora a cidade seja pequena, a cidade tem uns 120 mil habitantes, a gente tem os campos de estágio abertos do sul do Pará todo para a gente, sabe? São 700 mil habitantes só para a gente. E a gente consegue fazer um ensino melhor do que eu tive na UFMG. Só que, às vezes, o referencial dos alunos e a vontade também não é tão boa quanto o povo de lá. Então, assim, o gargalo está na entrada, né? Está no que você quer ser. Porque, assim, se tiver um aluno com o gás que eu tive, por exemplo, durante a graduação, que quis fazer um monte de coisa, igual eu quis, de criar, de ir lá atrás e tudo mais, velho, eu vou fazer de tudo para abrir o máximo de portas para o cara, sabe? A questão é que, às vezes, a pessoa não quer, né? Então, horizonte e vontade, né? É difícil. E aí, assim, só para entender um pouco mais assim, da sua trajetória, você, então, está coordenando o campus mesmo, então, assim, você passou a ter uma gestão com centenas de pessoas debaixo de você, assim,
de uma hora para outra? Foi fácil a transição de liderança? Como é que foi? Não foi. Assim, hoje eu já tenho 1 ano de coordenação, já estou mais habituado com rotina, né, e tudo mais, mas é bem difícil, sim, difícil adaptação ao estilo, né? Eu já estava, inclusive, assim, eu consegui implantar metodologia de Scrum, por exemplo, utilizar o Trello para gestão de tarefas lá dentro, essa parte de metrificação de entregas, de implantação de NPS, de coisas, isso tudo eu implantei por causa dessa minha bagagem que eu tinha. É uma faculdade que não tinha, assim, não tem isso, né? Eu acho, eu não sei, a Leonora eu sei que é da Unifenas, né? A Unifenas, ela já é uma faculdade com metodologia ativa, muito legal, bem estruturada, mas eu não sei se vocês tinham NPS, Leonora, isso era divulgado com vocês? Tinha resultado da CPA, vocês avaliavam os professores e tinha feedback disso? Como que é isso na Unifenas? A gente tem uma avaliação semestral lá, onde você inicia o semestre e é obrigado, para te conseguir usar a plataforma ali interna de pedidos para a universidade, avaliar teu histórico escolar, a gente precisava fazer essa avaliação dos professores antes, era obrigatória, senão tu não conseguia entrar no teu próprio sistema, entendeu? Então, só que o resultado disso nunca veio para a gente. É a faculdade que usa e avalia o professor ali numas questões de múltipla escolha, né? De 0 a 10, de bom, muito bom, regular, mais ou menos muito ruim. A gente nunca teve acesso a isso, só realmente tem a obrigatoriedade de responder. Mas o NPS mesmo, assim, de 0 a 10, quanto você recomenda a Unifenas para um amigo ou familiar? Você tinha que responder essa pergunta? A instituição, sim. Tinha, de todos os setores da faculdade, a gente tinha uma avaliação, desde a lanchonete, a biblioteca, os professores, a coordenação do curso, todas as áreas eles abordavam com esse questionário. Tá. Alguma outra faculdade aí faz isso também? A minha faz. O que ela faz na hora da coisa, né? Da matrícula também, mas é uma avaliação meio fajuta assim de professor, mas não da instituição como um todo, né? Mas a Luísa falou que a sua faz, a UFSJ. Faz, mas é pública, né? Assim, eu acho que é mais para questões até de se posicionar em relação ao governo, esses dinheiro, né? Assim, que eles vão receber. Acho que não é muito para estudar formas de gestão, não. As ciências médicas faz também. Isso é uma preocupação maior de instituições privadas porque pagam por isso, né? Então, o cara cobra, quer qualidade, não aceita qualquer pessoa ali. Isso é legal. Bom, mas assim, para responder mais diretamente a sua pergunta, eu tive dificuldade por ser um trambolhão, né? É uma coisa muito maior, uma empresa muito maior do que as que eu tive experiência. Os fluxos são muito mais lentos. Eu detesto, inclusive, esses fluxos lentos. Para contratar uma pessoa, demora 1 mês, né? E a gente não pode contratar de qualquer jeito, a pessoa não pode... Eu, várias vezes, já burlei lei, assim, tava faltando professor lá, eu falei assim, ó, vai lá, depois a gente resolve. Se a minha diretora soubesse que eu botei professor para trabalhar sem estar contratado, ela me matava. Assim, eu, às vezes, até dentro da CLT, dentro de uma empresa assim, a gente precisa quebrar as leis um pouquinho para não deixar o aluno prejudicado. Mas é uma experiência interessante, por isso que eu poderia estar ganhando mais dinheiro trabalhando como médico, mas eu quis ficar assim, ter essa experiência, porque tem sido muito interessante no ponto de vista de gestão,
de gerir uma empresa maior assim é um aprendizado também, né? Eu acho que é isso que eu quis me manter ainda na coordenação. Eu quero, né? Yuri, gostaria de te agradecer. Achei sua trajetória super interessante, principalmente porque você explorou o empreendedorismo, né, a gestão e a inovação, e agora acabou, de certa maneira, retornando à atividade médica, clínica mesmo, né, conciliando aí com as suas outras atividades, esse novo grande desafio, mas é uma trajetória que a gente não costuma ver muito por aqui. Normalmente a gente vê o pessoal querendo largar a parte prática e se aventurando muito aí de cabeça no empreender e não querendo voltar. Então, foi interessante ver a sua experiência também. E, como o Arthur disse, o grupo está sempre aberto às suas novidades, aos seus novos desafios. A gente aprende muito com as suas experiências. Obrigado, Luísa. Um agradecimento especial, fechando aqui à noite, né, sua participação. Eu te fiz o convite, eu te faço um agradecimento final, tá bem? Muito, muito obrigado mesmo. Foi agradecedor a todo mundo. E desejando uma ótima noite e um ótimo final de semana contigo. Obrigado, Arthur. Parabéns, Yuri, Obrigadão, Yuri. pela Valeu aí. trajetória. Sucesso aí no Pará. Obrigado, Leonor. Então, gente, também agradeço, fico muito lisonjeado pelo convite, tá? É sempre muito bom assim, ter com quem compartilhar isso e pessoas que querem também empreender, né? É muito raro ter gente com esse gás, com esse pique, com essas vontades. Se tiver alguma coisa assim que eu possa deixar de lição, é que o caminho se faz andando, né? Criem o caminho de vocês, não sigam esses estereótipos tradicionais, tá? Muitas vezes pessoas mais velhas vão tentar ir para o mais tradicional, vão recomendar, falar assim, faça isso, faça aquilo. O mercado da medicina tem mudado cada vez mais rápido. A gente tem visto a entrada aí de novas tecnologias, né? De uma nova forma de se fazer medicina. Isso não tem ninguém que sabe o que vai vir, né? O que a gente precisa estar preparado é para a mudança. A única coisa certa que a gente sabe é que vai ser diferente. Então, a gente tem que estar preparado para se adaptar o mais rápido possível. Isso é empreender, né? É se preparar, é resolver problema. A única coisa que a gente sabe que vai ter é muito problema para a gente resolver. Então, se você sabe empreender, você vai ter sempre mercado, tá? E pagam bem por isso. Pagam bem para quem sabe resolver problema, tá? Médico recebe melhor porque resolve mais problemas, que resolve problemas que só ele sabe resolver. Então, pensem nisso, assim, espero que eu possa ter pelo menos instigado aí um pouquinho, dado mais vontade para vocês de continuarem nessa jornada de empreendedorismo. E se precisarem, se tiver alguém aí querendo vir para o Pará, desbravar aqui esse Parazão, contem comigo, falem comigo, mesmo se vocês não quiserem vir para a faculdade, eu arrumo lugar para vocês trabalharem aqui, que a gente tem bastante. Tá bom? Bacana demais. Muito obrigado, viu, Yuri? De verdade. Obrigado, prazer. Até mais, gente. E se eu for ir para Belo Horizonte, eu quero tomar uma cerveja com vocês, hein? Por favor, me chama. Tá cheinho te esperando. Ah, é? Pode ficar à vontade. Fechado. Então, até mais, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, obrigado. Tchau.